e uma bênção divina também para a vida da família. E a família que serve ao Senhor é abençoada, e Deus tem promessa para a família. E enquanto a esterilidade era vista como uma vergonha, como uma desonra, e Isabel era estéril. Isabel, ela foi marcada por ela mesma, se resume assim, por um opróbrio, ou seja, por uma vergonha, por uma desonra, porque ela não conseguia gerar, ela não conseguiu ter filhos. E naquela época nós sabemos que, para dar continuidade ao plano da família, a mulher deveria gerar. Só que Isabel era uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que ela, sendo descendente de uma família sacerdotal, ela conhecia bem os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora o texto vai falar que ambos eram um casal justo diante do Senhor. Ambos eram um casal respeitado. Ambos eram um casal que cumpria as regras estabelecidas por Deus. Ele, por ser um sacerdote, e ela, sua esposa, foi criada ouvindo a Torá e aprendendo os preceitos do Senhor, mesmo diante de uma esterilidade, dela não poder gerar, ela permanecia fiel ao seu Deus. Isabel não adorava o Senhor pelo que Deus deu ou deixou de dar ela, mas porque Deus era, e ela conhecia o Deus que ela servia, porque ela cresceu ouvindo dos seus feitos, ela cresceu ouvindo das suas maravilhas, porque ao contrário da nossa sociedade, lá na sociedade judaica, eles começam a ensinar desde pequenos seus filhos a ensinar a palavra do Senhor, ensinar os mandamentos a ele, ensinar as normas que o Senhor passou para o povo. E o próprio Deus, em Deuteronômio, advertiu o povo que assim o fizesse. E ela era descendente de sacerdote. Com certeza ela conhecia a palavra. E agora Zacarias vai para
Isabel estava em casa e o anjo fala para Zacarias que a oração dele foi ouvida e que Isabel ia gerar. Agora eu fico pensando, irmão, no que Isabel passou, no contexto social que ela vivia, que as mulheres não tinham voz, não falavam em público. E ainda ela escreve o quanto essa mulher não foi humilhada, o quanto ela não foi afrontada, o quanto ela não foi desprezada por não poder gerar. Mas nada disso foi suficiente para parar Isabel, para ela deixar de crer, porque ela estava de idade avançada, mas a fé dela era renovada dia após dia, porque aquela família vivia aos pés do altar, em oração, clamando ao Senhor e confiando que Deus iria dar a resposta que eles tanto queriam. A família era uma família justa, era uma família respeitada, mas faltava algo, faltava um filho. Agora eu vejo Isabel indo nas principais festas, né? A festa da colheita, da Páscoa, Pentecostes, o tabernáculo, e agora Isabel se depara com aquelas mulheres que casaram-se junto com ela e já estão gerando e ela não. E nós sabemos que isso no meio de mulheres é muito comum, que é assim, começa a namorar, a gente fica, ó, vai noivar quando? Quando sai esse noivado? Aí noiva, vai casar quando? Quando que vai sair esse casamento? Eu quero ir. Aí casa o filho, o mês do casamento. Não, mas não grave noiva, não, para quando é o neném. Já encomendou? Isso é coisa de mulher, né? Coisa de mulher constantemente nos perdão com a vida, esses questionamentos. Agora imagine quando uma mulher espera ter que ver outras mulheres que conviviam no mesmo ambiente com ela, no mesmo cenário que ela, e elas dando fruto e ela não. Ela gerando e ela não. Isabel, ela continuava firme com a sua fé em Deus, ela não deixou de ser justa, porque veja bem, quem dá testemunho de Isabel é a própria Bíblia. Essa mulher, ela foi eternizada na palavra. Glória a Deus, porque mulheres posicionadas, Deus, quando precisa, Ele vai direto, porque Ele sabe que são disponíveis para o Senhor. Isabel estava ali com a sua fé, aguardando em Deus, e de repente ela já nem esperava mais por esse milagre. De repente ela já nem contava mais por isso, porque a sua própria condição biológica apontava para ela: você não